Nós estamos dando continuidade hoje à série de programas Diálogos sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weaver e Marcos Rezende estamos conversando sobre a filosofia, o pensamento desse grande filósofo, esse grande pensador indiano, Jiddu Krishnamurti, que influenciou bastante o pensamento do século XX e também um reflexo agora no nosso século XXI. O tema de hoje é sensibilidade, é o despertar da sensibilidade. Nós vivemos numa sociedade que cada vez está mais competitiva, mais violenta, mais embotada pela propaganda. E hoje nós vamos questionar até que ponto nós estamos perdendo um pouco da nossa natureza na medida que nós entramos nessa onda de consumismo, nessa onda de envolvimento com um padrão de um ritmo de vida extremamente acelerado, cada vez mais longe da natureza. E será que esse estilo de vida que é típico, especialmente da civilização ocidental, não está nos afastando da nossa real natureza? E será possível mudar essa tendência hoje na nossa sociedade para cada vez mais velocidade, mais desempenho, né? Aquela luta constante contra o tempo? O que você acha, Marcos? Esse é um tema desafiante. O Krishnamurti até tem um livro com esse título, O Despertar da Sensibilidade. E realmente, como você coloca, a vida é uma correria muito grande, né? A gente vive numa voracidade, já acorda olhando para o relógio com 1000 compromissos, e há uma compulsão muito grande para se atingir objetivos externos, e a gente quase não para olhar para dentro e também para dar atenção às pessoas, para ouvir, né, para observar a natureza. Enfim, a gente vive uma vida que é de busca de realização material e de sucesso, e nos tornamos um tanto quanto embrutecidos nessa busca de êxito. Portanto, cabe aqui a reflexão. Será que essa vida de simplesmente conquistar coisas e posições no plano material é a vida no sentido mais pleno, no sentido mais profundo da palavra? Pois é, você vê que a nossa sociedade cada vez valoriza mais o sucesso, como você dizia. Toda a nossa educação é voltada para a realização profissional, para ser alguém na vida, para ter sucesso, para conseguir um cargo mais elevado, para ter status, ter reconhecimento, ter assim, uma projeção ou política ou social. De maneira que existe esse mito, né, que foi criado na nossa sociedade do homem bem-sucedido. E aqueles que não conseguem atingir esse padrão, né, de sucesso acabam se sentindo rebaixados, sabe? Acabam se sentindo perdedores, né, na nossa sociedade. Então nós temos, por um lado, uma elite que cada vez está mais voraz, querendo obter mais, valorizando cada vez mais as suas posses, e uma parcela substancial da nossa população mundial que está numa condição miserável, com possibilidades mínimas de ascensão, ou mesmo de ter aquelas condições básicas de uma vida saudável, de uma vida com condições humanas, né, no sentido profundo da palavra. Pois é, eu não vejo outro caminho senão o do autoconhecimento, do despertar da sensibilidade, porque essa ganância, essa voracidade, essa ânsia por mais e mais, essa atitude predatória em relação à natureza que você acabou de falar, ela na verdade é uma atitude que nasce dentro do ser humano, né, que não percebe a si mesmo, não percebe a sua voracidade, a sua ambição por acumulações de coisas materiais, sendo que a gente sabe que essa vida é uma vida passageira. A gente sabe que todos nós estamos aqui de passagem. E que nada disso que é acumulado no plano material vai poder ser levado para algum lugar depois que nós morrermos. Não é assim? Tudo vai ter que ser deixado de alguma maneira. Então, eu vejo que o ser humano, na sua falta de percepção de si mesmo, na sua falta de autoconhecimento, ele fica buscando o engrandecimento através do sucesso material, do sucesso no plano meramente objetivo da existência. Mas, ao deixar de dar atenção
ao lado subjetivo da vida, que realmente implica na percepção do que está acontecendo dentro de cada um de nós, a gente perde a sensibilidade e, como eu disse, nós nos tornamos pessoas embrutecidas, pessoas que estão sempre competindo, sempre querendo o sucesso a qualquer preço, quando, na verdade, isso aí são coisas muito insignificantes. Se você olhar o que é a vida plena, a vida feliz, a vida realizada, não apenas exteriormente, mas realizada interiormente, né? Pois é, mas acho até que a maioria das pessoas, pelo menos que tem certo nível intelectual, entendem parte do que você está falando, de que nós não levamos nada aqui dessa vida, que um dia nós vamos morrer de qualquer maneira, mas a nossa cultura e os meios de comunicação vendem uma imagem tão forte da necessidade de você se firmar, da necessidade de você ter sucesso, que quase que inconscientemente você sai em busca dessa realização. Quer dizer, toda a estrutura educacional, né, é competitiva. E nós embarcamos nessa competitividade sem perceber. E quando nós vemos, nós estamos brigando pela vida, embora, assim, se nós racionalizarmos, nós entendemos que nós devemos compartilhar, que a Terra é finita, tudo isso aí é uma coisa lógica. Mas no inconsciente, assim, no aspecto emocional, nós ainda temos aquela compulsão de querer sobrepor, querer ser mais e querer acumular também, né? Quer dizer, isso é o que está no inconsciente coletivo da humanidade, especialmente da ocidental. Quem não tem alguma coisa, quem não tem condição social, quem não tem uma boa casa, um bom carro, vestes, né, de grife, etc., são pessoas que estão por baixo. Então, como a gente conseguir suplantar esse condicionamento mental que nos impele sempre a um padrão de comportamento que é justamente aquele vendido pelos meios de comunicação? Pois é, essa é a cultura da sociedade. A gente nasce num meio social onde existem valores estabelecidos. Cabe a nós questionarmos esses valores. Cabe a nós verificarmos se esse modo de vida traz felicidade, se ele faz as pessoas felizes. Então, não há dúvida de que você nasce num meio em que a sociedade joga toda uma influência sobre você. Agora, ou você vai ser uma ovelha do rebanho, que simplesmente vai ser conduzida pela propaganda, pelos meios de comunicação, ou você vai refletir, ou você vai parar para questionar o próprio viver. E nesse questionamento, você tem a chance de ver o que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, muitas e muitas ilusões são vendidas por essa cultura, por essa propaganda, mas que são coisas efêmeras, coisas que não nos fazem realmente felizes, né? Então, quando Krishnamurti insiste na necessidade do autoconhecimento, do observar a si mesmo, do observar as pessoas, observar a natureza humana, observar a própria natureza, nesse estado de observação você está sempre aprendendo e você se torna uma pessoa sensível. Não sensível no sentido da pessoa melindrosa, que se ofende com qualquer coisa, enfim, talvez até a gente possa ver que ao perceber a nós mesmos, nós só nos ofenderemos com alguma coisa se nós quisermos. Porque às vezes uma pessoa quer ofender a outra, mas a outra não se ofende. E às vezes ela nem quer ofender e a outra fica toda ofendida. Não é assim? Então, a sensibilidade invertida, né, nesse sentido de se magoar, se ofender e tal, é falta de percepção de si mesmo, é falta de percepção das suas próprias emoções. Agora, a sensibilidade no sentido de estar atento, de estar acordado, de estar desperto, de ouvir por inteiro, de dar atenção total ao que quer que esteja sendo observado, isso aí produz uma revolução na vida do indivíduo. E aí ele deixa de ser um cordeirinho do rebanho que vai sendo manipulado pela mídia, pela cultura, por esses valores que são muitas vezes valores absolutamente falsos, né? E ele começa a enxergar por si mesmo, ele começa a ser uma luz que começa a ver as coisas como elas são. E a vida se transforma nessa atitude.
O Krishnamurti falava muito na importância do desenvolvimento da sensibilidade. Inclusive nas escolas que ele fundou em vários países, né? Existem escolas Krishnamurti na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia, na Suíça. Ele sempre deu uma grande importância no despertar dessa sensibilidade e todo o trabalho, vamos dizer assim, na escola, todo o trabalho educacional pedagógico tinha como uma tônica o desenvolvimento da capacidade reflexiva, né? E a sensibilidade para a natureza também. Então, acho que nós, pelo fato de vivermos entre quatro paredes na maior parte do tempo, nós esquecemos um pouco essa nossa integração com a natureza. Nós vivemos de uma forma separatista, de uma forma isolacionista, e esquecemos que nós somos parte desse todo. Nós somos pessoas embotadas, porque nós vivemos em função de interesses. A gente está sempre correndo atrás de algum interesse. E aí não há sensibilidade para ver, para ouvir, né? Os sons da natureza, as nuances de cores, as infinitas formas de beleza que a natureza mostra. Mas essa questão da sensibilidade, eu acho que ela vai mais além. Ela demanda um olhar para dentro de si mesmo também. Porque, repare só, todos nós, as nossas ações, elas são ditadas por mecanismos que vêm do nosso inconsciente, da nossa subjetividade. E nós, em geral, nessa luta frenética pela vida, pela sobrevivência, nessa corrida atrás de sucesso, de dinheiro e de posição, a gente não olha para dentro de nós mesmos, até para as compulsões que existem na nossa subjetividade, nas ânsias, na busca de satisfação, na busca de prazer. Enfim, a questão da sensibilidade, eu acho que ela vai além dessa abertura para a vida externa, mas ela também demanda um olhar interior isento. Porque cada vez que nós somos tomados ou pela raiva, ou pelo medo, ou pela inveja, e a vida social ela suscita muita comparação, e dessa comparação muita inveja que flui no nível inconsciente. As pessoas não percebem quando elas próprias estão sendo invejosas, né? Então, sem você perceber esses fatores operando na sua subjetividade, eles vão governar as suas ações e vão ditar o seu comportamento sem que você perceba. Você vai ser um refém dessas tendências subjetivas inconscientes, não percebidas. Então, para perceber essa subjetividade, é necessário sensibilidade, é necessário um esvaziamento interior para ouvir, para ver os seus próprios desejos, ver as suas próprias motivações, ver as suas compulsões, ver o seu orgulho, ver a sua raiva, ver a sua inveja, ver o medo. Todos esses fatores, os mais variados que operam no nosso mundo subjetivo, eles precisam ser observados, trazidos à tona, para que haja a libertação em relação a eles. E sem sensibilidade, é praticamente impossível você fazer esse mergulho interior que é autoconhecimento. E a única maneira de você conseguir se libertar desse jugo, né, dessas compulsões, dessa imposição do sistema, vamos dizer assim, né, o sistema que é a própria sociedade com as suas demandas todas, né, é você realmente passar a agir como um ser humano no sentido mais pleno, né? Você exercer a sua criatividade, a sua capacidade de observação, a sua humanidade e desenvolver aos poucos essa sensibilidade para permitir você se ver na sua real posição. O Krishnamurti dizia que nós somos seres, grande parte da humanidade são seres de segunda mão, porque eles apenas repetem o que os outros falam, sejam os seus professores, os seus pais, os seus gurus, né, os seus instrutores religiosos. Então, o que está escrito nos livros que estão na moda naquele momento, nos livros de autoajuda e assim por diante. Então, há uma repetição muito grande do que os outros disseram, uma tentativa de imitar o que os gurus da moda estão dizendo. Então, as pessoas acabam não se dando a oportunidade de refletir, de observar e descobrir a sua verdade interior.
elas olham sempre para fora em busca de respostas, quando no nosso interior, no nosso coração, existe sempre uma possibilidade de você perceber a realidade como ela é. E a realidade é diferente para cada um. O que é verdade para uma pessoa pode não ser para outra. Cada um tem a sua visão de mundo, que é fruto de toda uma experiência complexa que nós tivemos, né? Mas fruto também da sua natureza individual. Nós somos unos com o todo, com a humanidade, mas nós temos uma individualidade ao mesmo tempo. Então, descobrir a sua verdade, que é única, né? que é fruto dessa percepção direta das coisas como elas são, é um grande desafio. Quer dizer, não repetir, não buscar a solução nos outros, requer uma grande capacidade de concentração e de percepção. Porque é muito mais fácil você copiar. Difícil é você ter a estrutura, ter assim, uma dinâmica de vida que você está ao tempo todo observando inteligentemente a vida, tirando suas próprias conclusões da sua observação, da sua percepção e agindo de uma forma não compulsiva, né? Agindo inteligentemente também. Porque a nossa ação, quando é condicionada, ela é baseada no passado, ela não é uma ação livre. Uma ação inteligente é uma ação livre, que é fruto da percepção das coisas como elas são no aqui e no agora. Pois é, e essas próprias conclusões precisam ser sempre revistas, né? Elas são como degraus de uma escada que, à medida que vão ficando para trás, vão sendo abandonados, né? Então, você falou nessa questão da percepção da verdade, não a minha verdade ou a sua verdade, porque a verdade é o que é. A gente muitas vezes não consegue ver o que é por causa dos nossos próprios condicionamentos. Então aí passa a existir a minha verdade ou a sua verdade. Agora, quando nós dois observamos juntos alguma coisa de maneira completamente isenta, né, nós podemos enxergar a mesma coisa independentemente dos rótulos que a gente possa dar a ela ou das conclusões que a gente possa tirar depois, até porque essas conclusões são apenas registros passageiros na memória. Agora, também para isso é necessário extrema sensibilidade, porque a verdade é algo que muitas e muitas vezes se oculta por trás de coisas que são ilusórias, coisas que são ideias falsas, pensamentos distorcidos. E como você falou, a gente tem a tendência a repetir. Então, porque alguém falou alguma coisa, a gente acha que é razoável aquilo que alguém falou, e a gente fica repetindo a vida inteira aquilo, né? E há uma diferença muito grande entre repetir o que alguém falou e enxergar com seus próprios olhos. E repare, uma coisa que você enxerga agora, no momento seguinte ela já pode estar diferente. Então essa verdade, ela é extremamente viva, né? Rica, né? Ativa, mutante. Ela não é uma coisa estática, que ela vai estar sempre parada no mesmo lugar, né? Então essa percepção da verdade, que é algo extremamente transformador, enriquecedor, e que não se confunde com conclusões e informações que a gente possa tirar a respeito dela, porque ela é algo vivo, e essas conclusões e informações são memória, que já é passado, ela tem um poder muito grande. Mas para essa percepção da verdade, seja nas mínimas coisas da vida, seja nos questionamentos mais profundos, é preciso sensibilidade, é preciso cuidado no exame, é preciso ponderação cautelosa, é preciso observação isenta, é preciso perceber os seus próprios preconceitos, as suas próprias ideias, querendo interagir com a observação e muitas vezes atrapalhando a própria observação. Então não há como você separar o observar externo do observar interno, porque há uma série de mecanismos subjetivos que interferem nesse observar. E se eles não são percebidos, eles distorcem completamente a observação. E aí a gente pensa que está enxergando uma verdade e simplesmente está repetindo alguma coisa que alguém falou. Pois é, então é necessário muita cautela quando nós estamos observando a realidade, porque isso já está até provado pela ciência, toda percepção sensorial é enganosa. Os nossos sentidos estão continuamente nos trazendo uma imagem do mundo que é uma imagem polarizada, que é uma imagem filtrada. Nós vemos o que nós queremos ver, aquilo que nós aprendemos através da nossa educação, do nosso condicionamento a ver.
Então o mundo que cada um vê é diferente, é fruto dessa educação, da cultura que nós vivemos, do seu aparelho sensório que é diferente de uma pessoa para outra. Então nós observamos uma realidade e achamos que aquela realidade é a verdade. Só que é uma projeção de uma verdade que está no nível interno. Platão já dizia, né, que existe um mundo das ideias, que é um mundo muito mais próximo da realidade suprema, divina, e existe um mundo projetado, que é esse mundo que nós podemos perceber pelos 5 sentidos. E essa percepção de que o que nós vemos não é a realidade plena, é uma sombra da realidade, é muito importante para a gente saber que a nossa sombra é diferente da sombra do outro, que nós estamos vendo de perspectivas diferentes, de ângulos diferentes e com filtros diferentes. Quando você bota um óculos escuros, por exemplo, você está vendo a natureza de forma diferente. Se você botar um óculos, por exemplo, de tom vermelho, o mundo vai parecer mais vermelho para você também. Um óculos verde vai ficar mais verde. Então, o mundo ele não mudou, mas a nossa percepção mudou porque nós colocamos filtros. Nós filtramos especialmente pelo nosso condicionamento. E nós não vemos o que nós não queremos ver. Então, se você acha, por exemplo, que uma pessoa é maldosa, uma pessoa é falsa, você já olha para ela com aquele filtro. Você não dá a oportunidade que ela seja diferente. Então você já tem um rótulo, tem um condicionamento que filtra, que condiciona e distorce. E aí você não está olhando, né? Porque esse fator está entre o seu observar e o fato, né? Então a gente pode até perguntar, será que existe um olhar puro, um olhar não contaminado, um olhar que vê as coisas exatamente como elas são? Essa é uma questão difícil de responder, porque qualquer percepção que seja baseada nos sentidos, ela não é absoluta, ela é relativa, né? Ela é sempre a partir de um ângulo. Então, será que há uma percepção direta, pura, uma percepção que mostra as coisas como elas são? Pois é, essa percepção ela é muito mais interior, ela tem um caráter mais do que intuição. Ela não é um mero observar através dos sentidos. Ela é uma inteligência que penetra a natureza das coisas. Mas para isso é preciso perceber todos esses mecanismos de condicionamento interferindo na observação e ao percebê-los se esvaziar em relação a eles, né? Então nesse estado de vazio, em que o pensamento está quieto, em que as emoções estão serenas, a mente está extremamente alerta, extremamente sensível, extremamente viva no instante presente. Nada que é memória, que é passado, quando há esse estado de atenção plena, interfere. Então, nesse estado, você é capaz de perceber as coisas como elas são, e essa percepção é profundamente transformadora, ela é profundamente enriquecedora, regeneradora, curadora, vamos dizer assim, né? Essa descoberta da verdade através desse estado de inteligência que emerge de um pleno silêncio interior, né? É algo que tem um potencial tremendo. É algo que qualquer descrição que alguém fizer disso, como nós estamos tentando fazer agora, não é a coisa. Só a própria pessoa, né, observando a si mesma, pode perceber o poder imenso que existe nas camadas mais profundas da natureza do ser humano. Agora, isso é matéria de experimentação, de descoberta da própria pessoa. Ninguém vai conduzir ninguém a esse estado de percepção da verdade. Então, isso mostra que, para que nós possamos ter sensibilidade, possamos ter uma noção mais clara da realidade, nós temos que ter uma energia muito grande, nós temos que ter temos que estar voltados, né? Assim, com aquela inteligência viva, né? Com a nossa natureza toda, tentando entender essa realidade, perceber essa realidade de uma maneira não contaminada. E isso exige muita sensibilidade. Então a sensibilidade e a observação são coisas que sempre tem que caminhar de mãos juntas, né? Porque se você não tiver sensibilidade, você não consegue observar. E se você não observar a realidade como ela é, você vai estar sempre baseado no passado. Você vai viver no passado e não no presente. Agora a energia, você passa a ter energia quando você deixa de dissipar a energia
em coisas menores. E os nossos condicionamentos, eles sugam toda a nossa energia. Na hora que eles são percebidos, e nessa percepção eles perdem toda a sua força, aí sobra energia para esse trabalho da observação da verdade. Então nós podemos concluir colocando que sem assim, uma disposição interior, né, sem vamos dizer assim, um voltar-se, né, para a vida na sua complexidade, na sua beleza, na sua plenitude, né, sem esse desenvolvimento dessa sensibilidade, vão ficar apenas levando uma vida repetitiva, uma vida sem mecânica, sem criatividade, sem beleza, mas todo ser humano tem no seu interior esse potencial. Isso que nos dá assim, uma alegria, né, que se nós quisermos, quer dizer, qualquer um de nós, como ser humano, tem o potencial de viver uma vida mais plena, de viver, eu diria até uma vida divina, né? Embora Krishnamurti não use esse termo de vida divina, né? Mas uma vida que esteja em harmonia com a natureza, em harmonia com os outros seres humanos, né? Enfim, em harmonia com o todo. É uma reintegração com o todo. E a eliminação daquele eu separatista, que é um eu que embota, aquele eu que só nos traz conflito, que nos traz separação. Então, o que nós deixamos aqui é um convite para que todos nós possamos refletir juntos, possamos indagar e pesquisar e nos voltar para uma vida que faça sentido, uma vida bela, uma vida de criatividade, uma vida que possa realmente contribuir para um mundo melhor. Essa é a contribuição que nós queremos levar para vocês. E eu gostaria de convidar vocês a estarem conosco nas nossas próximas reuniões, nossos próximos debates sobre a vida e o pensamento desse grande pensador que foi Jiddu Krishnamurti. Obrigado, Marcos. Obrigado.